Estudo 31. A nova terra, o lar dos remidos. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Apocalipse 21, versículo 1. Introdução. No estudo anterior, ocupamo-nos com a origem e a extinção da maldade. Por meio daquele estudo, aprendemos nas Escrituras que o mal originou-se no céu, de onde foi transferido para a terra. Aqui, Satanás, o tentador, conseguiu influenciar o primeiro casal e, enganando-os, prejudicou a todos os demais seres humanos. Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores arrependidos e determinou um dia em que há de julgar e punir aqueles que rejeitaram a graça que lhes ofereceu em Jesus. O juízo determinará o destino final do pecado e dos pecadores impenitentes, assim como de toda a maldade. O presente estudo trata da nova terra que, depois de restaurada e purificada por Deus, está destinada a ser morada dos salvos. A vida eterna para estes não começa aqui, mas sim a vida eterna para estes não começa aqui, mas sim a partir dos 1000 anos de descanso no céu. Mas o céu não é o lugar onde os salvos devem permanecer, uma vez que, depois dos 1000 anos, todos serão trazidos à terra, para aqui serem estabelecidos para sempre. Foi isso o que procuramos mostrar nos últimos estudos ministrados neste livro. O nosso sincero desejo é que o estudante tire deste estudo o melhor proveito possível, verificando a doutrina na palavra de Deus. Já é muito antiga a promessa feita por Deus quanto à criação de um novo céu e de uma nova terra. Ele deu essa garantia por meio do profeta Isaías, por meio do apóstolo Pedro e no Apocalipse. Esta terra que fora amaldiçoada por Deus no princípio, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, uma vez renovada e purificada, será devolvida a todos os seres humanos regenerados. Será devolvida a todos os seres humanos regenerados, para que nela vivam para sempre. É disso que trataremos neste estudo. A certeza de uma nova terra. Como procuramos mostrar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, tratam desta. Como procuramos mostrar, tanto o Novo quanto o Antigo, como procuramos mostrar, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tratam dessa mudança que acontecerá nos céus e na terra. É evidente que os céus e a terra continuarão os mesmos, mas, com certeza, terão mudadas as suas aparências. O texto de Apocalipse diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. A palavra novo, utilizada nesse versículo, diz respeito à palavra grega kainos, que significa literalmente recentemente feito ou recente. Essa palavra se deriva da raiz ken, que significa ficar fresco. Kainos traz consigo a ideia daquilo que é novo. Kainos traz consigo a ideia daquilo que é novo quanto à qualidade, em comparação com aquilo que existe anteriormente. Isto é, a ideia é de que um novo que é melhor do que o antigo. Deus fará tudo melhor para os seus filhos. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trata da expectativa diante dessa mudança, ao dizer que a própria natureza se ressente daquilo que de mal lhe tem acontecido e aguarda ansiosa a sua libertação. Em face da afirmação de que a terra e o céu serão renovados, não podemos evitar a pergunta: por que o céu também será renovado? Quanto à terra, podemos entender a necessidade de renovação, porque aqui se desenrolou o drama do pecado e aqui suas consequências foram sofridas com grande intensidade. Mas e o céu? Na verdade, como já estudamos anteriormente, toda a maldade iniciou-se no céu com a queda de Lúcifer. O fato de a Bíblia dizer que haverá novos céus nos traz a ideia de que isto nunca mais poderá ocorrer. Assim como na terra não haverá mais a possibilidade de o pecado acontecer, no céu também não. Pedro, em sua segunda carta, diz que aguardamos novos céus e nova terra,
nos quais habita a justiça. A palavra-chave deste versículo é aguardamos, que significa aguardar com grande expectativa. Essa palavra descreve uma atitude de empolgação. Nesse lugar habita a justiça. Tal expressão aponta para o estabelecimento total da santidade de Deus. A justiça que agora é uma forasteira neste mundo cheio de injustiças, finalmente obterá residência fixa na nova criação. Será estabelecida para sempre ali. Será a proprietária e a dona de casa, e não uma mera hóspede. Os céus e a terra, uma vez renovados, tornar-se-ão a habitação dos salvos. No céu, eles viverão por um período de 1000 anos. Na terra, depois desse período, viverão por toda a eternidade. Quanto às condições que prevalecerão na terra depois da descida da igreja com a Nova Jerusalém, tudo ainda está muito embrionário para que possamos dizer alguma coisa a respeito. O que nos foi revelado na Escritura é que, quando tudo isso acontecer, então se cumprirão as palavras proféticas. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. A linguagem humana é demasiadamente pobre para traduzir com palavras tudo o que de belo e maravilhoso Deus reservou para aqueles que tiverem a felicidade de chegar ali. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem jamais o coração do homem percebeu as coisas maravilhosas que Deus preparou para aqueles que o amam. Não há método de apreensão acessível ao homem, olhos, ouvidos ou entendimento, que lhe possa dar qualquer ideia das coisas maravilhosas que Deus tem pronto para aqueles que o amam. Não duvide, haverá novos céus e nova terra. Características da nova terra. Sabemos bem pouco sobre as condições que prevalecerão na nova terra depois do milênio. Porém, o que sabemos é suficiente para nos dar uma ideia de como será. Em primeiro lugar, não haverá maldição contra alguém. Em Apocalipse 22, versículos 3 a 5, temos informações do que existirá e do que não existirá. Esse texto nos afirma que ali ninguém ousará dizer mal contra outro. Esse texto nos afirma que ali ninguém ousará dizer mal contra outrem. Todos viverão em plena harmonia. Desavenças e desentendimentos jamais existirão. Ali ninguém proferirá mentira ou sofrerá os danos causados por ela. Sobre a harmonia, há uma promessa de Deus ao antigo Israel que irá se cumprir na nova terra. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitarão. E o filho de leão e a né de ovelha viverão juntos, e uma criança pequena os guiará. E mais, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Não farão mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Mesmo sendo simbólicas, essas expressões dão-nos uma ideia do clima de paz que reinará entre os habitantes da nova terra. Em segundo lugar, lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. A presença do trono de Deus e do Cordeiro na nova terra, e especialmente na cidade, é a garantia de um governo de justiça e paz, pois justiça e juízo são a base do seu trono. Todos aqueles que, como servos do Senhor, já sofreram neste mundo com falta de justiça, ali jamais sofrerão em decorrência disso, porque o Deus de justiça tem seu trono estabelecido no meio deles, estará sempre com eles e será o seu Deus. Como será maravilhoso viver tão perto de Deus! Como será maravilhoso viver tão perto de Deus! Em terceiro lugar, na nova terra não haverá clamor, nem dor, nem morte. O fato de sabermos que na nova terra não haverá sofrimento encoraja-nos a enfrentarmos aqui qualquer adversidade. Sob o presente sistema, nada marca mais presença que o sofrimento. Costuma-se até dizer que a própria morte não seria tão temida se não fosse o sofrimento causado pelas doenças que quase sempre a precedem. Não só as doenças causam sofrimento. Há uma grande variedade de sofrimentos que desgastam, debilitam,
deprimem, angustiam e podem levar à morte. Ali não haverá clamor, nem dor, nem morte, porque não haverá pecado. Em quarto lugar, na nova terra não haverá noite. Aqui temos uma das características da cidade, não da terra toda, pois está escrito: a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alameado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Apocalipse 21, versículos 23 e 25. A noite com que estamos tão acostumados em nosso cotidiano, em virtude de ser a parte do dia normalmente destinada ao nosso descanso, simplesmente não haverá na Nova Jerusalém. A presença da divindade será suficiente para iluminá-la. Em quinto lugar, os habitantes da nova terra terão o nome de Deus gravado em suas testas. O nome de Deus estará na testa de cada um dos salvos. O que essas palavras significam é que todos serão conhecidos, porque todos estarão marcados com o sinal de Deus. Esta não é a primeira vez em que as Escrituras mencionam um sinal usado por Deus para a identificação de seu povo. No passado, Deus disse a Israel: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas." Deuteronômio 6, versículos 6, 8 e 9. As atividades dos salvos na nova terra. Há por parte de muitas pessoas muita curiosidade em saber o que os salvos farão na nova terra, ou seja, que atividades os salvos desempenharão na nova terra. Mesmo não nos sendo revelada nenhuma atividade específica a ser executada pelos salvos na nova terra, de uma coisa estamos absolutamente certos: todos terão o que fazer, pois assim está escrito: os seus servos o servirão. Não é possível servir sem fazer algo. O ato de servir implica a execução de um serviço. Esse serviço, com certeza, será executado com muita alegria e gratidão. A felicidade futura dos salvos é referida na Bíblia como descanso. Contudo, não será um descanso ocioso. Este descanso é semelhante ao sábado, o dia santo, em que os filhos de Deus deixam de lado os seus cuidados, as suas preocupações e se dedicam em horas sagradas de adoração e serviço ao Senhor. Sobre isso, há uma profecia de Isaías que se cumprirá na nova terra, depois da restauração de todas as coisas. A profecia é essa: será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66, versículo 23. Eis aí uma forma de servir a Deus. Aqui, nesta velha terra, adorar a Deus e estudar sua palavra formam uma parte importante da agradável ocupação dos salvos no dia do Senhor. Semelhantemente, a adoração a Deus com alegres cânticos, louvores e glorificações será uma parte das atividades dos salvos na nova terra. O sábado, portanto, que sempre foi um dia deleitoso para aqueles que observam os mandamentos da lei de Deus, continuará sendo o dia do Senhor, digno de honra e glória. Nele, periodicamente, virão os fiéis de toda a nova terra à Nova Jerusalém, para adorarem ao Senhor, assim como em escala bem menor faziam as tribos de Israel no passado, nas celebrações especiais como as da Páscoa, do Pentecostes, etc. Jerusalém será a capital da nova terra, o centro de adoração para todos os remidos. Todos os salvos terão acesso a essa cidade. Visitá-la será um grande prazer. Sobre a Nova Jerusalém, é importante que nos refiramos a algumas de suas características. A cidade não necessita da luz do sol, nem da lua. O Cordeiro, refletindo a glória de Deus, a alumia. Ali, as ruas são de ouro, e os muros
de jaspes luzentes. Os fundamentos, em número de 12, são ornados com todo tipo de pedras preciosas. As portas, também em número de 12, cada uma é constituída de uma pérola. Lá não há templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Todas essas são descrições simbólicas para mostrar a grande beleza e esplendor da cidade. À vista de tudo o que temos dito, qual é a expectativa que temos com relação ao futuro? Temos colocado o nosso coração nas coisas que dizem respeito a Deus, ou temos nos deixado levar pelos interesses do mundo ao ponto de perdermos de vista o alvo de nossa vocação? Deixamos aqui o grande anseio do apóstolo Pedro. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro 3, versículo 13. Que essa seja também a nossa grande esperança. Praticando a doutrina da Palavra de Deus. Confie, a nova terra, o lar dos remidos, será um lugar de felicidade plena. Tudo o que tenhamos imaginado até agora sobre felicidade não se pode comparar com o que Deus tem preparado para aqueles que lhe são fiéis. Leia o que Paulo diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Ainda esta afirmação do apóstolo: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. São essas as mensagens de esperança que Deus tem para nós. O final de nossa história será feliz. Confie, a nova terra, o lar dos remidos, será um lugar de comunhão plena. Ali, na nova terra, o nosso relacionamento será perfeito, com Deus, com os nossos irmãos e com a natureza. Esse relacionamento, de certa forma, já foi prefigurado pelo modo de viver dos primeiros cristãos. Mas, na nova terra, será praticado com mais intensidade. O individualismo que o apóstolo Paulo tanto combateu não existirá ali. O que de fato vai prevalecer é um espírito comunitário. Quem ainda não aprendeu a fazer isso deve começar desde já. Confie. A nova terra, o lar dos remidos, será um lugar de santidade plena. Na nova terra, tudo é especial. Portanto, é de se esperar que só pessoas especiais tenham acesso a esse lugar. Uma das qualidades exigidas daqueles que querem entrar ali é a santificação. Na parábola da grande ceia, temos uma ideia de como o Senhor tratará aqueles que querem ter acesso a esse novo mundo sem estarem devidamente preparados. Lugar como esse, o Senhor reservou tão somente a um povo seu especial, zeloso e de boas obras. O conselho bíblico para nós é este: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sejamos santos, se quisermos fazer parte da nova terra. Conclusão: a nova terra, a respeito da qual temos falado neste estudo, é o lar que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É o cumprimento da promessa de Cristo aos seus discípulos, no último dia de convivência pessoal com eles. Não se turbe o vosso coração. É o cumprimento da promessa de Cristo aos seus discípulos no último dia de convivência pessoal com eles. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. É o desfecho da história de lutas pelas quais tem passado o povo de Deus aqui na terra. É o fim da caminhada através dos desertos deste mundo e a chegada à terra prometida. É com essa visão que chegamos ao fim desta série de estudos nos quais
nos quais foram apresentados de maneira resumida todos os artigos de fé que têm norteado nossa conduta cristã até agora. O espaço delimitado para a apresentação de cada um deles não nos permite uma abordagem mais abrangente. Esperamos, porém, que a forma como foram discutidas tenham contribuído para uma melhor compreensão das doutrinas bíblicas por parte do estudante, pois foi esse o alvo principal das nossas atenções do princípio ao fim deste estudo. Se isso de fato acontecer, nós nos daremos por recompensados. Debatendo a doutrina da Palavra de Deus. Leia Isaías 65, versículo 17, Isaías 66, versículo 22, 2 Pedro 3, versículos 7 e 13, Apocalipse 21, versículo 1. O que o profeta Isaías disse a respeito da promessa feita por Deus quanto à criação de um novo céu e uma nova terra? Outro autor bíblico que tratou a respeito da nova terra foi o apóstolo Pedro. O que ele disse? Leia Apocalipse 21, versículo 1. Em suas visões, como o apóstolo João viu o novo céu e a nova terra? A palavra novo ou nova é a tradução do termo grego kainos. O que significa? O céu e a terra serão criados novamente ou serão os mesmos apenas com nova aparência? Leia Romanos, capítulo 8, versículos 22 ao 23, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13 e Apocalipse 21, versículo 3. Por que a terra e o céu precisam passar por essa reforma feita por Deus? Que outro motivo há para essa reforma? Leia Salmo 97, versículos do 1 ao 6, Isaías 11, versículos 6 e 7 e Apocalipse 22, versículos 3 a 5. Uma das características da nova terra é a ausência de maldição. O que isso significa? Como será o convívio dos seres humanos entre si e com a natureza? Fale sobre a harmonia na nova terra. Outra característica da nova terra é que no meio dela estará o trono de Deus e do Cordeiro. O que esse trono representa? Por que esse governo divino é garantia de justiça e paz? Leia Apocalipse 21, versículos 4 ao 5, Apocalipse 23, leia Apocalipse 21, versículos 4 ao 5 e 23 ao 25, Apocalipse 22, versículos 4 ao 5. De acordo com esses textos, o que nunca haverá na nova terra? Por que não haverá noite na nova terra? Leia Apocalipse 21, versículos 7 a 8 e versículo 27, Apocalipse 23, versículos 3 e 4. Leia Apocalipse 21, versículos 7 a 8 e versículo 27. Leia Apocalipse 21, versículos 7 a 8 e versículo 27. Apocalipse 22, versículos 3 ao 4. Quem serão os moradores da nova terra? O que significa dizer que eles terão um nome de Deus gravado em suas testas? Que tipo de pessoa jamais entrará na nova terra? Leia Apocalipse 22, versículos 3 a 4 e Isaías 66, versículo 23. Quais serão as atividades dos salvos na nova terra? Lá teremos atividades semelhantes às que temos hoje, tais como plantar e colher? O que o profeta Isaías prenunciou a respeito do sábado na nova terra? O quarto mandamento da lei de Deus será observado na nova terra?